Olá, boa tarde. Meu nome é Pietra Facuri e hoje eu estou aqui com o Calista. A gente vai entrevistar ele para a matéria de liderança em ambientes complexos e ele vai contar um pouquinho sobre a trajetória dele profissional aí. Então vamos começar, pode se apresentar. Primeiramente, olá, Pietra, né? Agradecido por poder participar, né, desse trabalho que você está fazendo aí, tá bom? Contar um pouquinho de mim, sobre minha trajetória, é Pode isso? contar um pouquinho sobre você e sobre a trajetória. Então, vamos lá. Eu sou formado em administração, tá? Com MBA em gestão estratégica pela GV, né? Eu me formei com 20 e poucos anos e fiz o MBA depois de uns 10, 15 anos, tá? Lá por volta de 2010, 2012, por aí. Tive toda a minha trajetória vinculada a uma empresa familiar, que é da minha família, né? E lá nós somos em 4 irmãos e a gente já trabalha junto há uns 40 anos, né? Então, toda a minha trajetória foi em cima realmente da empresa familiar. A gente tem uma indústria de alimentos, né? Onde eu fiz a minha carreira. E eu costumo falar que eu comecei desde de baixo, né? Porque a empresa também era uma empresa menor, então todo mundo fazia de tudo, né? E eu também era muito jovem, então a gente acabou começando de baixo mesmo, né? Então eu comecei como auxiliar, depois fui crescendo, a empresa foi crescendo também, e até chegar ao nível de C-level e de conselheiro também, né? Fazendo parte do conselho da empresa. A gente iniciou a empresa junto com meu pai, né? E foram 40 anos de trabalhos aí com muitos altos e baixos, né? Mas com grandes conquistas, né? A ver de como a gente chegou hoje. Legal, Calixto. E aí eu queria que você me contasse agora um pouquinho como você enxerga a liderança dentro de ambientes de trabalho mais complexos, né, como uma empresa maior assim, e, e com bastantes funcionários. Então, como você enxerga a sua liderança ali dentro? Olha, a liderança, ela é fundamental para manter a sintonia das equipes, tá? E bem como também extrair o seu melhor potencial. Esse é a função da liderança, né? Estar alinhado com o time, com a equipe, manter a equipe junta, né? Como se fossem, né? A empresa ela é como se fossem várias engrenagens, os departamentos, as pessoas são as engrenagens. Então todas têm que rodar em sintonia para poder ter uma performance melhor, né? E assim, quanto maior a empresa, é claro que mais complexo, né? São mais pessoas e também o que fica mais complexo não é só a quantidade de pessoas, mas à medida que você vai subindo o seu nível também de liderança. Então, se é um coordenador, se é um gerente, se é um diretor, então você acaba, à medida que você vai subindo o seu nível, né? Você vai ter que liderar mais pessoas do que negócio. Então, quando você está num nível mais baixo, você não tem tanta liderança, você tem pouca liderança, mas você tem que ser muito mais técnico, muito mais operacional. E à medida que você vai subindo, você vai mudando isso, né? Você tem que gerir mais pessoas, né? Trabalhar com mais pessoas e coordenar mais pessoas, né? E isso te leva a ter um trabalho mais focado em pessoas e não a negócio, né? E hoje em dia, em termos de liderança também, existem muitos tipos de liderança que foram mapeadas já, né? E eu acho que o mais importante, até mesmo independente do nível, o mais importante são as lideranças estarem alinhadas com a cultura da empresa. Então, se não tiver alinhado com a cultura da empresa, vai ter dificuldade de liderar as pessoas, vai estar desalinhado com os outros departamentos, com a estratégia da empresa. Então, tudo precisa estar sempre muito alinhado. Acho que essa é a palavra, né, para você conseguir manter uma boa gestão, né, numa empresa com muitas pessoas, com muita complexidade, né? Legal, boa.
Calista, agora eu quero saber um pouquinho para você o que mudou para você no momento que você começou a exercer um cargo de liderança. Então, você falou que foi subindo ali desde baixo na empresa, começou a trabalhar jovem, em algum momento você chegou ali nos cargos de liderança, em diferentes cargos de liderança. Então, como foi para você essa mudança? É o que você falou, desde jovem, né? Então, assim, faz muito tempo, tá? Eu não me lembro direito como que foi, mas, assim, eu acredito que foi um processo muito natural, né? Eu não lembro de nenhuma questão, assim, que me marcou muito, porque a empresa vai crescendo, a gente começou de baixo, a empresa vai crescendo, então não é diferente de você chegar e você assumir do dia para a noite 20, 30, 50 pessoas, né? Então, assim, veio através de um movimento realmente natural, junto com a empresa, né? Eu acredito que, assim, a mudança de cargo, da questão de liderança, né? Na verdade, ela tá em constante movimento, tá? Porque as pessoas mudam, as gerações mudam, né? Então, a gente tem a geração agora Y, a X, a Z, né? Então, e as pessoas mudam, a forma de lidar muda. Então, você tem que aprender a lidar e a gerir o time de acordo com as expectativas do profissional, dos liderados, né? Então, eu acho que é isso, né, para esse ponto. Tá bom, legal. E como você lida com a pressão e a incerteza de tomar decisões difíceis? Olha, como eu falei, né, a gente tem que procurar se adaptar ao longo do tempo, né, com as novas gerações e tudo mais. E para isso, existem ferramentas de trabalho que te ajudam a fazer uma gestão melhor, né? E falando um pouquinho de decisões difíceis, né? Eu acho que o principal motivo aí, em relação a decisões difíceis, é você estar alinhada com o seu time, né? Acho que são 3 pontos aí principais. É o alinhamento do time, você está baseado em dados e fatos, para que você tenha a melhor informação, né? E principalmente está com os KPIs da empresa, bem estruturados e bem montados. Acho que se você juntar essas informações junto com a equipe, eu acho que isso é positivo, porque você divide ali o ônus e o bônus, né? Então, até para motivação, quando dá positivo, né, é uma forma de você motivar a equipe, que a equipe toda colaborou, né? E, e quando a gente tem a questão difícil que não dá certo, também é um momento de você refletir com a equipe, né, o que aconteceu, o que pode ser feito para melhorar. Eu acho que o trabalho é mais ou menos dessa forma que tem que ser feito, né? Baseado em fatos, em dados, né? E juntar a equipe, todo mundo tomar decisão junto para estar alinhado também. Legal, você até puxou um pouquinho da minha próxima pergunta e até linkando um pouquinho sobre motivação, né? E até linkando um pouquinho com o que você falou sobre os times, as pessoas da empresa serem como engrenagens. Tem alguma outra ferramenta, além desses resultados, que você utiliza assim no dia a dia para poder motivar as pessoas e trazer um ambiente mais colaborativo e passar essa confiança também para a equipe? Olha, o que eu falei, né? A questão do alinhamento é importante, né? E envolvê-los em decisões, né? Eu acho que quando você está com um time, a principal questão no relacionamento, né? É você ter transparência para criar confiança, né? Para que isso gere uma credibilidade na relação. Então, esse para mim é o foco principal que tem que ter numa relação, né?
transparência, confiança e credibilidade. Sem isso, você não consegue levar o seu time a participar de decisões difíceis, né, em momentos difíceis, em superações. Então, isso, quando você tem a transparência, a credibilidade, você consegue superar, né, os desafios. Boa. Agora, falando um pouquinho sobre a pandemia, né? Queria saber, na sua visão ali de como líder, como você acredita que a pandemia e a transição para o trabalho remoto impactaram na liderança das empresas e até falando um pouquinho da sua experiência. Olha, a questão do home office, né, que é do trabalho remoto, ela no primeiro momento, quando deu a pandemia, muitos falaram que isso ia ficar, ia perdurar, e por vezes realmente ficou, né, mas não ficou naquele movimento que todo mundo falou que ia ter. Hoje em dia a gente já está vendo grandes corporações voltando, né, a própria Google está, a partir de 1º de janeiro, mandou todo mundo voltar, né, de home office, porque eu acho que o principal ponto aí é a cultura da empresa. Você não consegue, você não consegue trabalhar a cultura da empresa, você não consegue envolver as pessoas estando em home office, né? Isso, quando você marca uma reunião online, né, você marca a reunião, entrou e saiu, mas e o relacionamento e a conversa de corredor, de bastidor, né, que você tem antes da reunião, que você brinca, que você toma um café, que você conversa, que você troca uma ideia, que você faz alinhamento antes da reunião, ou depois da reunião, você faz ali um resumo da reunião, de como é que foi e tudo mais. Isso eu acho importante, né? E o home office ele não permite isso e prejudicando também a cultura da empresa. A gente não consegue implementar uma cultura, implementar e fazer com que ela se fortaleça, né? Com pessoas em home office, né? Essa é a minha visão e é a visão que, pelo menos, a gente está enxergando que é o que está acontecendo no mundo todo, né? Sim. Alguns casos vão ficar, vamos, né? A gente tem umas 2 ou 3 pessoas que fazem home office 1, 2 vezes por semana, mas são questões particulares, são pessoas que moram longe, que são importantes para a empresa. Então, assim, fica alguma coisa de home office, mas nem tanto, né? E só complementando, uma outra coisa que eu acho difícil na questão do home office é que ela não serve para todos os trabalhos, né? Uhum. Porque o trabalho, ele, em home office, a empresa não tem como cobrar e monitorar muitas vezes, né? Então, existem atividades que são mais propícias para home office, que se encaixam um pouco mais, o que é menos ruim, e tem outras que fica impossível a empresa conseguir administrar ou controlar, enfim. Sim. Tá. Partindo aí para as últimas perguntas, queria saber quais foram ou qual foi a maior lição que você aprendeu durante a sua trajetória de liderança que você gostaria de deixar para os alunos da sala. Olha, eu acho que, assim, liderar pessoas é um desafio, né? E você precisa de muita dedicação, de muita compreensão, saber cobrar na hora certa, da forma correta, né? Porque são pessoas, as pessoas são diferentes, então você não, o líder ele tem que saber lidar com cada liderado ali, né? Ele não pode às vezes cobrar ou falar da mesma maneira com funcionário A ou funcionário B, porque às vezes as pessoas podem se ofender ou podem interpretar de forma diferente, porque são pessoas e as pessoas são diferentes, né? E como o objetivo do líder é extrair o máximo, né, da pessoa ali, ela tem que saber lidar com as pessoas, porque as pessoas são diferentes, né? E eu acho que uma coisa importante nesse ponto é o feedback, né?
O feedback numa relação de líder e liderado, ele é uma das coisas mais importantes que tem, porque é no feedback que você vai ter com o funcionário, seja o feedback diário, semanal, ou mensal, ou até anual, aquele mais completo, enfim, né? O feedback, ele é importante porque a pessoa vai saber onde que ela está errando, o que ela pode melhorar, e aquilo que ela está fazendo bem, ela pode fazer melhor ainda, né, ou continuar fazendo. Então, isso é o ponto mais importante para mim nessa questão, é o feedback, para você conseguir ter um bom liderado ali. Legal. E passando para a última pergunta, se você pudesse voltar no tempo, existe algo que você faria de forma diferente na sua jornada de liderança? E por quê? Olha, sendo muito sincero, né, hoje em dia, é muito difícil você achar pessoas qualificadas, né? Assim, infelizmente, tem muitas instituições de ensino de baixa qualidade, né? Que se formam só para as pessoas se formam só para dizer que tem um currículo, isso não basta. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande na empresa de contratar pessoas boas, né? E às vezes a pessoa é boa, não tem experiência, tudo bem. Você vai e você treina a pessoa, né? Mas eu costumo dizer que a gente não tem 10 milhões de desempregados, né? A gente tem 10 milhões de despreparados. Porque você pode perguntar para qualquer empresa hoje em dia, as empresas elas têm vagas em aberto e têm dificuldade de preencher, né? Então, eu sinceramente, pensando assim, o que eu mudaria, eu teria investido mais em automações e processos para depender menos de pessoas. Não porque são pessoas, né? Porque, infelizmente, é muito difícil você conseguir pessoas boas, né? E não é só conseguir ou treinar, é você manter também. Hoje existe uma dificuldade muito grande, principalmente por conta dessa nova geração, né? Que é uma geração diferente, é uma geração mais desapegada com as coisas, né? Então, eu acho que a rotatividade ela é muito grande por causa disso, né? E o que eu acho assim é que eu daria de conselho é que assim, que o profissional ele tem que procurar ter muito foco, ele tem que pensar em investir na carreira, criar um plano de crescimento profissional, para no futuro conseguir realizar suas coisas. Claro que se conseguir trabalhar e ser um profissional na área que gosta, melhor ainda, né? Isso ajuda bastante. Mas eu acho que é isso. E teria que pensar não muito no imediatismo, e sim num trabalho de longo prazo, de carreira de longo prazo, sabe? Porque se você tendo uma carreira, pensando numa carreira de longo prazo, você tem uma carreira mais consistente, e eu acho que isso, mais sólida, né? Eu acho que isso é fundamental para você construir sua carreira. Eu acho que é isso. Alice, a gente encerra a entrevista por aqui. Queria agradecer a sua participação, seu tempo, por estar aqui respondendo as perguntas para a gente, ensinando também um pouquinho mais para a sala da sua experiência. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, Pietra, por poder participar. Obrigado, viu?